Muito bem, começamos com você, Arnaldo. Olha, aquilo ali é tudo bolsonarista infiltrado. Então, tudo vestido de vermelho, você viu, porque os lá de Brasília, vestido de verde e amarelo, eram petistas. Né? Os que invadiram Brasília, o Congresso todinho, né, Samuel Costa, eram tudo petistas. E esses vermelhos aí, ó, é tudo bolsonarista infiltrado. Querem prejudicar o Lula. Só que não. Eu quero a CPI do 8, que está saindo agora, e parece que já tem bolsonaristas correndo para retirar as assinaturas, mas não tem mais jeito. Porque agora vai levantar. Doa a quem doer. E essa do MST ela é bem-vinda, só que tem que acrescentar ali também MST e grileiros de terra. Tem que ser a CPI não do MST, tem que ser a CPI da bandidagem que invade terras produtivas e dos bandidos que invadiram terras públicas, que é minha, do Ricardo, do Samuel, ou seja, de toda a coletividade. Então, que seja bem-vindo. Esse país precisa passar limpo. Eu só temo uma coisa, Cícero. A capacidade dos deputados federais que foram mandados para Brasília, se eles têm capacidade para poder fazer daquilo um parlamento sério, ou se vai virar aquela palhaçada de não ficar falando para o outro, você é chupetinha, o outro vira para o outro, você é invasor de terra, aí o outro vira para o outro, a sua mãe não é mulher, o outro, mas não trans não sei o quê. Vai ficar nessa balela, nessa patifaria, e nós vamos viver esses 4 anos, miseravelmente, um circo de horrores dentro desse parlamento horroroso. Ricardo, sua vez. A gente tem que deixar claro aqui que o MST e PT é bolsonarista infiltrado. São assim, ó, são aliados, são amigos, amicíssimos. Então, tanto é verdade que dos 19 comandos dos INCRAs nos estados, 7 foi para colocar líderes do MST. Isso mesmo. Hoje, em 7 estados, o INCRA está sendo comandado por líderes do MST. Quais são os estados? Então, o que a gente espera? Quais que a gente espera Arnaldo, desses aliados, não, desses Ricardo criminosos? joga depois você cobra no seu contraponto. Criminoso. É isso. O governo de criminoso botando criminoso lá para conduzir INCRA. Então é isso que a gente está vendo. Pesquisar aí, Buiu, senão eu vou gastar. Se eu gastar tempo da minha fala para te responder, vai passar tudo. A partir da mas na semana que vem, cabeça do fake Buiu news são vai dar infiltrados. cadeia, hein? Porque é mais fácil falar que é infiltrados. Se tu pesquisar, tu vai ver aí. Líderes do MST estão ocupando os INCRAs de 7 estados. De 7 estados. Eu não vou enumerar aqui não, Buiu. A minha fala aqui, meu tempo é curto. Eu tenho que esclarecer para o telespectador que esses sim são importantes para mim. Esses sim merece o meu respeito e tem que saber a verdade do que está acontecendo. Porque é mais fácil chegar aqui, os infiltrados, os bolsonaristas. No governo do Bolsonaro não teve um percentual mínimo de invasores desses criminosos. Tanto é verdade que agora já no governo Lula, no primeiro ano, antes dos 100 dias de mandato do Lula, já ultrapassou os 4 anos do Bolsonaro. É isso mesmo. Com Bolsonaro, MST não tinha vez, não. Com Bolsonaro, bandido era tratado como bandido. Agora não, nesse governo aí, ele é leniente. Ele é leniente com esses criminosos. Então é isso que a gente não pode admitir. Enquanto pessoas estiverem aqui defendendo esses criminosos, realmente o Brasil está caminhando para um buraco. Mas quem está defendendo? Vou defender, eu não vou. Criminoso é crime, está lá tipificado no Código Penal. Mas quem está defendendo? Essas invasões Arnaldo, de terras produtivas, de terras produtivas. Lá na Bahia, eles estão agora se sentindo em casa. Eles estão muito à vontade para praticar esses atos criminosos. Samuel. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem na vida é a gente estabelecer critérios minimamente civilizatórios para que a gente não fique com esses ataques a determinados grupos, né, sociais ou partidários e gerar um ódio gratuito. Durante os anos 60 até os início dos anos 2000, houve um ciclo de expansão territorial no estado de Rondônia.
E o nosso Estado hoje, pessoal, o que dita uma cultura econômica de determinada localidade é a produção da forma que é realizada, né? O aceite na contratação e geração de emprego e renda. Durante esse período, dos últimos 40 anos, essas pessoas que ocupam o Vale de Amaria, a Zona da Mata, 429, a Cone Sul, o próprio Eixo do Madeira, que Bacia Leiteira. Bacia Leiteira, a Grande Ariquemes, etc., são pessoas oriundas de movimentos sociais, que durante esse período, dos anos 60 ao início dos anos 2000, receberam o seu pedaço de feudo, né, terra. E aí ganharam 10, 20, 30, 40, 50, em alguns casos até 100 hectares. O que ocorre é que hoje essa geração foi passando, né, de avô para pai, para filho e neto, e agora os herdeiros dessas pessoas que desconhecem totalmente o que é lutar por justiça social e lutar também pela regulamentação ou regularização fundiária, têm se tornado milionários. Por exemplo, se eu for no Cone Sul, 1 hectare de terra fica em torno de R$100 mil. E aí o camarada tem 40 hectares. Então, 40 vezes 100 dá R$4 milhões. O neto desse indivíduo coloca uma fivela de cowboy, anda numa Dodge Ram com, né, benefícios tributários oriundos do produtor rural e se tornou milionário. E a campeã da 22ª edição do Big Brother Brasil, a Juliette Freire, ela recebeu menos de 1/3 desse valor. Então, aí foi criando esses parafusos de piração, e aí a turma do agronegócio, né, não é todo mundo do agronegócio, é uma pequena turma, uma parcela que representa menos de 1%, que são os super ricos do Estado, são os bilionários, que foram terceirizando e arrendando terra ao longo do eixo da BR, fora do eixo da BR, colocando a soja, colocaram uma concepção equivocada que o pequeno agricultor rural, ele é super rico, quando na verdade ele só é milionário no papel. Porque se ele vender a sua pequena propriedade, que custa de 5 a 10 milhões de reais, e vier morar nos grandes centros, ele dilapida o patrimônio dele em menos de 10 anos. Mas os caras não compram, Samuel. Então, a tônica, a dinâmica toda aqui Conclua, do Samuel, jogo por favor. consiste no seguinte, daí ter consciência do que é a luta de classe. Eu acho que essa CPI, ela deve ser acrescentada assim a todos e qualquer indivíduo que seja grileiro e seja usurpador. O camarada do agronegócio, que faz o agronegócio de forma sustentável, que é dono da propriedade de fato, não é um desmatador e etc, em coisas, essa pessoa, ela merece ser abraçada, ser acolhida, ser representada. E eu acho que a esquerda brasileira, e eu me incluo nela, tá? Foi burra em não saber dialogar com esse segmento. Porque quem faz o terrorismo no campo não é o MST não, Ricardo Frota. Isso aí são pessoas bem intencionadas. Agora, dentro de todo grupo e qualquer segmento religioso, filosófico, intelectual, partidário, etc., existem pessoas boas e ruins. Então, a meu sentir, sou favorável sim à abertura da CPI, do MST e fazendo uma delimitação do tema. Está aqui o eminente Cícero Moura, professor de língua portuguesa, letras português, sabe que nessa delimitação tem que se abranger os sonegadores, os desmatadores, os criminosos e os invasores de terra pública e grileiros. Perfeitamente, Ana Lourenço. Muito obrigado. Chico Holanda, o seu comentário. Bem, é um tema realmente que há anos eu defendo. Tá? Nós vimos aí no passado, tá, esse pessoal em frente de Inca, acampado 1, 2, 3, 4 meses, e todo dia está lá chegando a comida perfeita. É hora de saber quem que banca isso. Mas se vocês ficarem em frente do Incra, tá bom. Tá. O problema é que não pode. As invasões nas terras também. Também, as pessoas, isso eu digo porque eu passei por isso. Chega lá, as pessoas estão lá, acampadas, e chega rancho, chega tudo para as pessoas. Chegou também, Chico. Essas pessoas, que eu falava do quartel, que ficava 80 anos lá. Tem 100 pessoas denunciadas. Então façamos a mesma coisa. Claro. Nos quartéis já tem 100 pessoas que foi denunciada, tem mais de 200 e poucos. Vai ter mais gente. Então vamos fazer também agora. Porque só de um lado. Porque só de um lado. Tem que ser de todos os lados. Tem que saber quem bancou. Quem banca esse pessoal. Eu concordo. Tá? Então vamos apurar. Não só do lado. Vai ter a CPI do dia 8, que a esquerda estava correndo igual o diabo corre da cruz. Apoiar, né?
E agora quer apoiar por quê? Por quê? Porque apareceu imagem petista, lá. Né? Ah, era? Como é, então? Como é que o Lula nomeou o general? Ah, então, o general nomeado pelo Lula também? Mas só por isso que ele tá aí. A casa caiu, Arnaldo. Caiu, não. A casa caiu, Arnaldo. Caiu. Vocês vão pagar essa vergonha no crédito ou no débito? Não, vocês dois. Fechou. Veja só. Aí paga no Pix, é necessário realmente que seja apurado a fundo. Veja só, olha o absurdo. Um dos líderes, lá o Sterling, aquele Pedro, estava na comitiva com o presidente Lula na China. Quem pagou isso para esse cidadão estar lá? Está falando uma coisa, agora vem falar de outra. Veja só, para ver como que é a esquerda. Estava na comitiva oficial do presidente Lula na China. Tinha 40 caras do agronegócio que votou em Bolsonaro do também. MST, o cara que são os invasores de terra produtiva e documentada. Vamos apurar a fundo. Ô, Chico, você que eu gostaria de ouvir o seu comentário, você que sempre tem uma análise muito lúcida. Qual a diferença, na sua opinião, ou tem diferença de invasor de terra e de grileiro? Veja só, é um fato, isso aqui eu concordo com o Arnaldo e concordo aqui com o Samuel. Tá? Concordo com o dois. Bem, as pessoas às vezes vão achar que o Chico vai defender. Não, a gente tem que ter realmente o bom senso. De fato existe no Brasil, na Amazônia principalmente, pessoas que no passado recente, inclusive tem uma situação que eu estou acompanhando aí, de um cartório aqui na Amazônia, que eles fizeram dois documentos, um no município e outro no outro, para beneficiar algumas pessoas, ou seja, 80 mil hectares, não de uma pessoa, isso é muito sério. Inclusive, a pessoa me procurou e eu estou ajudando ela, porque foi um absurdo o que fizeram no cartório da Amazônia. Então, era necessário realmente também que fizesse esse levantamento. Tem pessoas, concordo com vocês dois, que precisam passar limpo. Agora, a maioria... É pessoa boa. Não. Isso aí é questão de, como o Samuel falou, em torno de 1%. Ô Cícero, eu vou mais além. Eu acho que deveria incluir nessa CPI os grandes devedores rurais que estão tendo lucro, ganhando muito dinheiro e não pagam suas dívidas. E essas terras deles têm que ser responsabilizadas. Tem que ser responsabilizado como pagamento da dívida, porque senão quem fica pagando é eu, Chico Holanda, o Ricardo, você e tudo, para o cara ficar cada vez mais rico, e ele está devendo o banco lá, colhe sua SAF e não paga. E deu a terra como garantia, ou se não deu, o governo tem que tomar essa terra para fazer reforma agrária. Porque não é justo, Chico, a gente ficar pagando aqui, você está entendendo? O cara está lá, uma imensidão de terra danada, né? Colhendo, fazendo, e não paga o dinheiro que tomou emprestado. Então, eu sou favorável que essa CPI faça uma abrangência total. Isso aí eu vou falar assim, isso eu tenho conhecimento, já tem muitas pessoas que já perderam propriedade, porque o meu débito é no comércio, é também no setor da pecuária. Eu conheço gente aqui no Estado de Rondônia que já perdeu fazenda, que já foi a leilão, inclusive tem um amigo meu que comprou fazenda em leilão, por pessoas de não pagar, principalmente banco. Banco, débito bancário, não tem para onde correr.